Oi, gente, tudo bom com vocês? Espero muito que sim. Esse é um vídeo que eu tô trazendo. Na verdade, esse é um vídeo que eu decidi trazer pro canal para contar a minha história, sabe? Para falar um pouco sobre a minha infância com a boneca Barbie. Na verdade, não é sobre o filme que eu queria falar, mas eu aproveitei a carona do sucesso do filme da Barbie para falar um pouco, né, para contar a minha história sobre essa boneca, sabe? Porque o filme tá fazendo assim um sucesso tão grande, tão imenso, sabe? Eu vejo que tá bombando tanto assim, porque agora não tá se falando mais em outra coisa, né? Só se fala agora na boneca Barbie. E assim, eu tava pensando aqui que seria interessante também gravar um vídeo pro canal para contar um pouco a minha história com a boneca Barbie, para falar o que que ela representou para mim, o que que ela talvez represente, né, para muitas pessoas. Eu ainda vou assistir o filme, tá, gente? Porque eu ainda não assisti. Eu pretendo levar até a minha sobrinha para assistir comigo essa semana, porque ela também tá doida para assistir. Mas assim, o objetivo desse vídeo aqui é contar a minha história de infância com essa boneca. Porque, na verdade, eu tive assim, uma história de infância assim que foi muito marcante, principalmente com a boneca Barbie. Eu não tive assim muitas bonecas, na verdade, eu tive bem poucas, mas as poucas bonecas que eu tive me marcaram muito, mas muito mesmo, entendeu? Então eu vou começar a contar aqui como é que foi a minha história. Eu espero que vocês gostem. Se você está aqui de paraquedas no canal, se inscreva, deixa seu like. E é isso, gente. Vamos à história. Então é o seguinte, a minha época de infância foi... Eu digo para vocês que eu vivi a minha infância em uma época que foi boa para todo mundo, que foi os anos 90, né? Os anos 90, assim, foi uma época que marcou mesmo, né? Muita gente, em todos os sentidos, tanto em sentido de música, de cultura, em relação às marcas de brinquedo, às propagandas também envolvendo brinquedos, não poderia ser diferente. Até porque nos anos 90 havia assim um marketing, né, uma divulgação assim muito pesada em torno de várias marcas de brinquedo, né? Tanto é que nessa época assim de anos 90 tinha muitos comerciais, entendeu? Muito marketing, muita divulgação de brinquedos, entendeu? Hoje em dia você não vê mais isso, mas na minha época tinha muito, sabe? E com a Barbie não poderia ser diferente. Inclusive, foi nesse período dos anos 90 que a Barbie estava também no seu auge, sabe? Aliás, ter uma boneca Barbie nessa época era um sonho. Até porque, conforme as propagandas divulgavam também, conforme divulgavam também os comerciais, havia Barbie assim de vários tipos, sabe? Todo tipo de Barbie que você poderia imaginar, entende? Barbie sorveteira, Barbie pipoqueira, Barbie pedreira, enfim, tinha todo tipo de Barbie que você pudesse imaginar e cada uma mais linda do que a outra, entende? Só o padrão que era o mesmo, né? O perfil de Barbie era sempre o mesmo. A boneca era sempre loura, magra, entendeu? Não tinha assim... era um padrão de corpo considerado perfeito, né? Tanto é que muitas mulheres foram influenciadas por isso e decidiram imitar a Barbie. Mas eu vou falar sobre esse assunto mais adiante. Então, tinha Barbie de todo tipo que você pudesse imaginar, entendeu? Tinha até casa de brinquedo para Barbie, carrinho de Barbie, sabe? Muita coisa de Barbie, vários acessórios. Enfim, nessa época, nos anos 90, era um sonho ter uma Barbie. Vocês não têm noção do que eu tô falando. Era
um sonho mesmo, porque Barbie era uma coisa deslumbrante, além de ser um tipo de brinquedo caro para a época também. Tanto é que até a minha mãe estava falando que nessa época de infância, uma Barbie custava em torno de 100 reais. E para essa época, anos 90, 100 reais era caro, era um preço alto, entendeu? Hoje em dia nem é tão caro, mas naquela época, gente, imagina. Eu tive uma infância humilde. Na verdade, eu venho de uma família humilde, então meus pais não tinham condições de me dar muito brinquedo caro. Eu tive sim, minhas bonecas, tive várias bonecas, na verdade. Mas eu não tive assim, boneca cara, sabe? Eu não tive coisa cara, material caro para brincar. Entendeu? Tanto é que minhas brincadeiras nessa infância eram as coisas mais simples do mundo, né? Como foi a infância de muita gente também nessa época, acredito eu. Então, como a minha família era bem humilde nessa época, os meus pais não tiveram condições de comprar várias bonecas Barbie. Eu não tive assim uma coleção de bonecas, eu tive muito poucas. A primeira Barbie que eu tive foi assim, eu tive uma história com essa boneca que me marcou muito, que eu vou contar agora pra vocês, como é que foi. Eu lembro que quando eu tinha uns 5, 6 anos de idade, por aí, eu era bem criança mesmo, sabe? Eu não tinha, assim, maturidade para saber o que estava certo, o que estava errado. Eu só queria, sabe, viver a minha infância. Enfim. Daí eu lembro que nessa época a minha família tinha uma vizinha que morava aqui do lado da nossa casa. A minha mãe tinha amizade com essa vizinha, né, uma mulher. Essa mulher, que era a nossa vizinha, tinha uma filha que era uma adolescente, uma jovem na época. Aí tá, beleza. Um belo dia eu dei uma passadinha na casa dessa minha vizinha, que era aqui do lado. Daí eu passei no quarto dessa menina, sabe? Da filha da minha vizinha, que morava com ela, inclusive. No quarto dessa menina, dessa moça, tinha uma estante assim que era cheia de boneca Barbie, sabe? Mas tinha várias bonecas, cada uma mais linda do que a outra, sabe? A estante dela era bem organizadinha, sabe? Tinha cada boneca Barbie, assim, uma do lado da outra, sabe? Bem organizadinha. Quando eu olhei a estante dessa menina, eu fiquei encantada. Aí, como eu era criança, como eu era, assim, muito nova, eu não tinha maturidade nem discernimento para saber o que estava certo e o que estava errado. Então, eu agia, assim, na inocência mesmo. Aí, sabe o que aconteceu? Eu roubei uma boneca dessa estante, da filha, né, dessa minha vizinha. Porque, como eu falei, gente, eu era criança, então eu não tinha, assim, discernimento, maturidade para saber que é errado você roubar algo de alguém ou você pegar algo que não é seu e tomar posse dessa coisa. Mas foi o que eu fiz. Eu roubei uma boneca dessa estante e eu simplesmente levei para minha casa. E o que é mais estranho dessa história é que a minha vizinha não reclamou. A filha dessa vizinha também não reclamou que eu tinha pegado uma boneca dela. Aliás, eu nem sei se ela viu ou se ela percebeu que eu tinha pegado essa boneca. A minha mãe também não brigou comigo pelo fato de eu ter tomado posse de uma boneca que não era minha. Aí, no final das contas, sabe o que aconteceu? Essa vizinha, ela acabou se mudando, entendeu? Ela se mudou para outro lugar. A gente acabou não tendo, assim, muito contato mais com essa vizinha, mas essa boneca que eu peguei da filha dela passou a ficar comigo. E ela ficou, sabe? Essa boneca ela passou a ser a minha companheira, a minha melhor amiga pro resto da minha infância, entendeu?
E assim, o mais engraçado é que em nenhum momento ninguém reclamou comigo. A vizinha não reclamou comigo, a filha dela não reclamou comigo que eu tinha pegado uma boneca dela, e nem a minha mãe brigou comigo, entendeu? Não sei porquê, mas assim foi a minha infância. Mas o mais interessante da minha história é que a partir do momento que eu tomei posse dessa boneca, que na verdade não era minha, essa boneca passou a ser a minha companheira de todas as horas, sabe? Tanto é que eu até tratava essa boneca como se ela fosse gente, entende? Para todo canto da casa eu ficava com essa boneca, eu brincava com essa boneca o tempo todo eu ficava penteando o cabelo dela, trocando as roupinhas dela ou colocando assim qualquer pano para fingir que era uma roupa dela. Ou seja, essa boneca que eu peguei, essa Barbie, ela passou a ser a minha melhor amiga, entende? Assim, como se fosse unha e carne. Eu passei a ficar grudada com essa boneca. Eu nunca mais larguei dela, entendeu? Durante toda a minha infância, eu nunca mais larguei essa boneca, sabe? Tanto é que eu até dormia também com essa boneca. E o que é mais estranho da minha história é que nessa época, assim, quando, assim, tipo, no começo, quando eu peguei essa boneca, eu dormia com ela. Aí eu lembro que nessa época a minha família tinha o cachorro. Eu não me lembro muito bem desse cachorro, não. Só que esse cachorro, ele costumava. A minha família deixava ele circular livremente pela minha casa. Entendeu? Ou seja, esse cachorro não ficava preso. E eu acho isso estranho, porque a minha mãe, hoje em dia, ela deixa todos os cachorros dela presos. Ela nunca deixa nenhum bicho, nem gato, nem cachorro circular livremente pela casa. E ela tem esse hábito há muitos anos, esse é um critério dela. Então eu acho estranho que naquela época a minha mãe deixava um cachorrinho ficar circulando livremente pela casa. Aí, o que aconteceu foi o seguinte: teve um dia que eu tava dormindo com essa boneca Barbie. Daí esse cachorro, ele ficou circulando pela casa livremente de noite. Daí acabou que ele mordeu os braços e as pernas da minha boneca Barbie, entendeu? Aí quando eu acordei, eu notei que os braços, principalmente as mãozinhas, os pezinhos, ficaram tudo mordido, entendeu? Ou seja, esse cachorro fez um estrago bem grande nessa boneca, entendeu? Naquela hora eu não fiquei muito triste, porque, sabe, eu era tão inocente, eu era tão pura nessa época, que eu não tinha maldade nem pra ficar triste quando as coisas aconteciam ou quando algum brinquedo meu estragava, sabe? Aí daí, né, como eu era criança, eu era, assim, muito pura e tinha muita imaginação também, eu tratava essa boneca como se fosse gente, sabe? Daí quando eu brincava com ela, às vezes eu, sabe, fazia coisas, eu enrolava pano nos braços, nas pernas que ficaram tudo mordidos de cachorro. Daí eu ficava imaginando que isso ia restaurar, sabe? Que isso ia deixar os braços e as pernas dessa boneca como eram antes. Entendeu? Essa era a minha imaginação de criança, mas o fato é que a boneca nunca mais voltou a ser como era antes. Só que mesmo assim eu nunca mais desgrudei dessa boneca, entendeu? Essa boneca assim, eu posso falar pra vocês que foi a boneca que, assim, de todas as bonecas que eu tive, até as bonecas mais comuns, assim, que eu tive, de todas essas bonecas, essa minha boneca Barbie foi a que eu fiquei mais grudada, sabe? Eu era muito mais fiel, assim, se é que eu posso me expressar dessa forma. Eu era muito mais fiel, mais amiga dessa Barbie, entende? Daí essa boneca ela permaneceu comigo assim durante toda a minha infância, só que infelizmente ela não tá mais aqui na minha casa. Eu não sei onde ela ficou guardada, eu não sei, talvez esteja na casa da minha irmã, mas
Se eu for lá procurar, talvez eu nem ache. Então, infelizmente, eu não encontrei essa boneca para mostrar aqui para vocês. Mas eu tenho outras duas bonecas Barbie que a minha mãe comprou para mim depois, que ficaram guardadas até hoje. E são bonecas lindas, perfeitas, que eu vou até mostrar para vocês agora. Deixa eu pegar aqui as bonecas rapidinho. Então, a minha mãe, ela comprou só duas Barbie pra mim. A primeira boneca que a minha mãe comprou, essa Barbie aqui, que é uma Barbie Sonho de Noiva. Eu vou mostrar aqui mais de longe pra vocês verem, tá? Aqui, esse é o vestidinho dela. Aí de perto, vocês podem notar que ele ficou meio amarelado, porque ficou guardado muito tempo. O cabelo dela é bem bonito. Ó, esse daqui é o véuzinho dela de noiva. E o cabelo dela tem, tipo assim, tem fios que são fios brilhantes, que parecem glitter, sabe? Esses fios de glitter. Então, tem isso no cabelo dela, entendeu? É uma Barbie muito linda. E o cabelo dela é perfeito até hoje. É até um pouco macio. Esse aqui é o vestidinho dela. E ela tem também esse suporte aqui no pezinho para ela ficar em pé. Entendeu? Para você colocar, tipo, na mesa ou na sua estante. Essa boneca aqui eu ganhei no Natal do ano de 1993. Eu tinha uns 7 anos na época. Só que essa Barbie, eu achava ela tão linda. Ela é linda, né, gente? Mas assim, eu achava ela tão bonita que eu tive pena de ficar brincando com ela, entende? A minha mãe também me deu outra boneca Barbie, que foi no Natal do ano de 1995. Isso daqui, na verdade, é uma Barbie que fala. E ela, assim, a roupa dela já é mais descolada. O estilo, né, dessa Barbie é mais descolado e até a minha cara. O cabelo dela é cacheado e até bem macio, o cabelo dela. Aí, pra ela falar, você tinha que apertar o botão aqui nas costas dela. Entendeu? Só que hoje em dia esse botão nem funciona mais, porque na verdade teria que trocar a bateria. Aí como essa Barbie é muito velha, muito antiga, ela não funciona mais para falar. Mas assim, o que é mais engraçado na minha história é que apesar da minha mãe ter comprado duas Barbies muito bonitas, eu acabei, eu não conseguia desgrudar da outra Barbie que eu tinha, que era uma Barbie assim, que tava muito maltrapilha, toda mordida de cachorro. Era uma Barbie assim, muito mais simples, muito mais humilde, entendeu? E criança é uma coisa engraçada, né? Criança pode ter as bonecas mais lindas, mais bem cuidadas, mas assim, é sempre com o brinquedo mais humilde que ela quer brincar, entendeu? Esse era o meu caso. Então, essas são as bonecas que eu tenho até hoje e eu guardo elas com todo carinho, porque são duas bonecas muito lindas. E como a Barbie, assim, foi uma coisa que marcou muito a minha infância, até porque, como eu falei, né, naquela época, assim, de anos 90, era um sonho, era um luxo ter uma Barbie. Então, assim, eu faço questão de guardar essas bonecas com todo carinho. Para mim, são minhas duas relíquias, são minhas preciosidades. Embora eu não tenha tido muitas bonecas, mas é uma coisa assim que eu pretendo guardar para sempre de recordação da minha infância, entendeu? Então, o que eu posso falar para vocês assim sobre a boneca Barbie, né? Assim, tipo, para concluir aqui esse vídeo, né, para expressar minha opinião. Assim, no meu ponto de vista, a Barbie é a representação de um sonho, sabe? De um sonho de infância. A Barbie, para mim, é uma imagem que representa esse sonho de conto de fadas, do mundo cor-de-rosa, onde tudo é perfeito. A Barbie também representa empoderamento, representa independência, sabe? Conforme ilustra a história dela, até porque a Barbie ela é a representação, né, de uma mulher batalhadora que corre atrás do que quer, que não depende de um homem para se sustentar. A Barbie também representa isso. Mas para mim, acima de tudo, a Barbie ela representa um sonho de conto de fadas, onde tudo é lindo, onde tudo é belo, onde tudo é perfeito.
Só que tem o outro lado também. Eu acho que a Barbie, ela influenciou uma geração, influenciou assim milhares de pessoas, tanto pro lado bom quanto pro lado ruim. Eu vou falar aqui o lado ruim. Como eu falei no começo, a boneca Barbie era sempre um padrão. Apesar de ter boneca de todos os tipos, assim, Barbie de várias profissões, Barbie pipoqueira, Barbie sorveteira, enfim. Apesar de ter Barbie de vários tipos, de todos os tipos que você pudesse imaginar, o perfil físico de uma Barbie era sempre padrão, ainda mais nos anos 90. A Barbie era sempre loira, de olhos azuis, já o corpo esbelto, super magra, um corpo perfeito, a cintura super fina, a perna super fina. Então, eu acho que pelo fato da Barbie ter esse padrão físico assim, onde havia muita perfeição física, eu acho que isso acabou influenciando principalmente mulheres, até alguns homens também, pro lado ruim, entendeu? Tanto é que teve muitos casos assim de mulheres que se tornaram obcecadas pela aparência física, para ficar se parecendo com uma Barbie, para ser loira, linda, perfeita, para ter uma cintura fina, para não ter assim uma gordurinha no seu corpo. Então isso acabou fazendo com que muitas mulheres se tornassem obcecadas em parecer perfeitas fisicamente. Isso acabou levando muitas mulheres a fazerem cirurgias plásticas para ficarem perfeitas. Isso acabou colocando em risco a vida e a saúde de muitas mulheres. Se é que isso não levou uma mulher à morte, entendeu? Por conta disso, como eu acredito que sim, eu acho que isso foi possível. Tanto é que eu já vi até casos também, assim, de homens que se tornaram obcecados para ter a aparência do Ken, do namorado da Barbie, entendeu? Vocês devem ter ficado sabendo também, entendeu? De homens que fizeram muitas cirurgias plásticas, cirurgia na boca, para ter aquela boca carnudinha do Ken, sabe? O cabelo loiro, as bochechas, assim, todas preenchidas. Entendeu? Então, eu acho que esse foi o aspecto negativo que trouxe essa era da Barbie, entendeu? Isso fez muitas pessoas se tornarem obcecadas para ter uma aparência física, um aspecto físico que, na verdade, não é real, entende? Então, por isso que eu sou super a favor que as pessoas incentivem as pessoas a aceitarem o seu próprio corpo, o seu aspecto físico como ele é, entendeu? Então eu acho que o aspecto negativo da Barbie foi isso, ela ter passado assim, uma imagem de uma perfeição física que na verdade não é real, entende? Mas em todo caso, né, como eu falei, a Barbie é representação assim de um sonho, de contos de fadas. Com certeza a Barbie marcou muita infância, marcou a infância, né, de muita gente. E eu acho que não é à toa que esse filme da Barbie tá fazendo esse sucesso que tá fazendo agora, entendeu? Aí por isso que eu achei interessante trazer esse vídeo contando a minha história brevemente, a história da minha infância com a boneca Barbie e falar o que ela representa pra mim. Então, gente, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado da minha história, do meu ponto de vista. E é isso, gente. Muito obrigada por terem me assistido. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!